Exercício. Olha o exercício. Dada a função f reais em reais definida por f de x igual a 3x menos 6. Determine, letra A, o zero da função. Ele pode pedir também a raiz, tá? A raiz da função, a mesma coisa. O zero, a raiz da função, a mesma coisa. Letra B, os pontos onde o gráfico intercepta os eixos OX, OY. Isso aqui é uma forma de representar, tá? Esse OX, OY é uma forma de representar os eixos X e Y. Coloquei esse O aqui, né, fazendo referência a os eixos do plano cartesiano, o sistema de eixos ortogonais. Beleza? Ele pode colocar os eixos X e Y só, mas esse O aí eu estou colocando essa anotação porque existe essa anotação. Não muda nada, não. É só para saber que é os eixos X, eixo das abscissas, e o eixo Y, eixo das ordenadas, tá? É só uma representação. Letra C, o esboço do gráfico, certo? Ele pede o zero da função. Ele está pedindo o quê? Ele está pedindo o valor de x. Ele fala o zero da função é o valor de x. Mas é qualquer valor de x? Não. É o valor de x que faz com que o f de x seja zero, certo? O zero da função é o valor de x que possui imagem zero, que faz com que o f de x seja zero. Esse f de x, você sabe que é a mesma coisa que o quê? Y, né? Então, para que o y seja zero. Certo? Para determinar o valor de x para que a função seja zero, é só você pegar a função aqui, ó, que é o f de x, aqui é o f de x. Né? Pega a função igual a zero. Não é f de x igual a zero? Então, pega a função igual a zero. Vou pegar, então, aqui, ó, 3x menos 6 e vou igualar a zero. Fazendo isso, você vai resolver uma equação do primeiro grau. Resolvendo a equação do primeiro grau, é só isolar o x. Então, vai ter, então, 3x igual a 6. X é igual a quanto, galera? Igual a 2. Esse 2 aqui é o que nós chamamos de zero da função. Beleza? Uma pergunta que alguns alunos fazem. Professor, existe alguma situação que o zero da função é zero? Existe. Na função linear, aquela função que passa pela origem. Quando é que uma função passa pela origem? Quando o coeficiente linear é zero, né? Quando o b é zero, isso aqui, ó. Aqui é menos c, né? Mas quando ele é zero, a função, ela tem o par ordenado 0, 0. E aí, quem é que zera o y? O zero, né? Então, no caso da função linear, que aqui passa pela origem, o zero da função é o zero. Mas nesse aqui, não. O zero dessa função aqui é o 2, ó. Se você colocar 2 aqui, ó, 3 vezes 2, 6, c menos 6, 0. Zero a função. 2 é zero da função. Ok? Beleza? Aí agora olha a pergunta na letra B. O que ele pergunta na letra B tem a ver com o que eu ensinei a vocês na primeira aula. Na aula de hoje, né? Que eu dei antes dessa. Beleza? Então, veja só. Os pontos onde o gráfico intercepta os eixos x e y. Vamos lá. Aqui primeiro. Eixo x. Aonde é que o gráfico intercepta o eixo x? Vamos devagar. Vamos sem decoreba, sem decoreba, sem decoreba. Se está no eixo x, alguém tem que ser zero. Quem é que é zero? Quando o ponto está no eixo x, quem é que é zero? É o y. Eu decorei isso? Não. Se bem que tem gente que decora, né? Mas o fato do ponto nem subir nem descer, se está no eixo x, ele nem subiu e nem desceu. É porque a ordenada dele é zero. Então, aqui, ó, é zero. Aí pergunta a vocês. Nessa função aqui, quando o y é zero, quem é x? Quando o y é zero, quem é x? 2. Não era nem para colocar interrogação.
Não era para colocar interrogação. Porque, veja só, eu acabei de calcular aqui o zero da função. E o que é o zero da função? O zero da função é o valor de x que gera y zero, que faz com que o y seja zero. Então, vê, quando eu encontro o valor de x para que y seja zero, f de x igual a zero, y igual a zero, eu acho o zero da função. Então, quando o y for zero, o x será o zero da função. 2. Alguma dúvida em relação a isso? Alguma dúvida? Então, veja, eu já tinha falado na aula anterior que o gráfico passa no eixo x no zero da função. Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Tá ligado o menos b sobre a? O menos b sobre a que eu disse, isso não é uma fórmula. Isso não é uma fórmula. E não precisa de fórmula. Olha aqui. É só igualar a zero. Aí tem aluno que faz. Ó, vê. Tem aluno que faz. Para calcular o zero da função, ele faz menos b sobre a. Vê. Ó a confusão. Menos b sobre a. Então, menos b, menos 6. Menos b é o oposto de 6. 6 sobre a. 3. 6 dividido por 3. 2. Que confusão! É só igualar a zero. Não precisa de fórmula, não. Pega, iguala a zero, isola o x. Acabou. Que mané menos b sobre a. Deixa menos b sobre a lá para a equação segundo grau, né? Que é a soma das raízes, tá? Deixa só lá. Traz nada para cá, não. Para não confundir, imagina. Vai ficar confundindo tua cabeça. Então, não mistura as coisas. Não precisa usar fórmula aqui. Não precisa usar fórmula, tá? É só igualar a função a zero e resolver a equação. Acabou. Ficou mais claro agora? Ficou mais claro agora que o gráfico passa no eixo x no zero da função? Ficou mais claro? Nunca mais esqueça disso. O gráfico de uma função do primeiro grau sempre passa no eixo x no zero da função. Por quê? Por quê? Porque um ponto no eixo x, o y é zero. E se o y é zero, quem é o x? Se o y é zero, o x é o zero da função. Beleza? Vamos lá, agora aqui, ó. Eixo y. Eixo y. Vamos lá. Qual é a característica de um ponto que está no eixo y? Alguém é zero. Quem é que é zero? Quando o ponto está no eixo y, quem é que é zero? Muito bem, o x. Então, o x é zero. E quando o x é zero, quem é o y? É o menos 6. É o coeficiente linear. Quando o x é zero, o y é o coeficiente linear. Quer que eu mostre isso para você? Pega aquela função e coloque no lugar de x zero. Então, vai calcular f de zero. Vai ficar 3 vezes 0, menos 6. Zerou aqui. F de zero é quanto? Menos 6. Olha aqui. Quando x é zero, y é menos 6. Quando x é zero, y é menos 6. Mas não precisar nem calcular. Toda vez que o x for zero, o valor de y vai ser o valor do coeficiente linear. Você lembra que eu disse que o gráfico passa no eixo y no valor do coeficiente linear? Quem lembra disso? Quem lembra disso aí? Porque, veja só, meu, olha para cá. De modo geral, presta atenção. De um modo geral, se você pegar a função y igual a x mais b e colocar x igual a zero, se colocar x igual a zero, olha o valor de y, como vai ficar? A vezes zero mais b. Y vai dar quanto? B. Então, toda vez que x for zero, y vai dar b. Beleza? Eu peguei isso numa aula. Eu coloquei, né, f de zero, né? F de zero vai dar b. Então, vai gerar aquele ponto 0b. Onde o gráfico passa no eixo y é no ponto 0b. Então, vai passar no menos 6. Posso dar uma dica? Olha para cá. O que é que aqui está pedindo? Esboce o gráfico. O esboço do gráfico não é aquele gráfico todo detalhado, talará.
é um esboço. Um esboço é uma representação simples do gráfico. Deixa eu colocar isso aqui para carregar que eu esqueci. Sem muito detalhe. Só coloco os detalhes que é importante. De quantos pontos eu preciso para determinar o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau? De quantos pontos? 2. Eu pergunto, eu já tenho esses 2 pontos? Eu já tenho esses 2 pontos? Tem. Eu tenho um ponto onde passa no eixo X e no eixo Y. Vai usar eles. Ó o gráfico. Sem régua, sem régua. Eixo Y, eixo X. Certo? Deixa eu pegar só o piloto azul para ficar diferente aqui. Ó. Aonde é que vai passar no eixo X? Em 2. Marca aqui 2. Aonde é que vai passar no eixo Y? Menos 6. Se o 2 está mais ou menos por aqui, o menos 6 eu não vou colocar aqui, vou colocar mais lá embaixo, né? Aqui, ó. Pronto, mais ou menos aqui. Então, aqui teria o menos 6. Com esses 2 pontos agora, faz uma reta. Fiz o gráfico. Alguma dúvida? Uma coisa para você nunca mais esquecer. Preste atenção. Sempre, sempre. Se você tiver as informações onde o gráfico está passando no eixo Y, está passando aonde aqui no eixo Y? Em menos 6. Sabe o que é o menos 6? O coeficiente linear. O angular não aparece, mas o linear, ele aparece. É onde o gráfico passa no eixo Y. O próprio nome dele já entrega isso. Por exemplo, qual é o nome dele? Coeficiente linear. O que é coeficiente? É um número. Coeficiente é um número, certo? Linear, linha. Linear é linha, reta. Coeficiente da reta. Isso quer dizer o quê? É o coeficiente onde a reta passa no eixo Y, que é o eixo da função. Beleza? Então ele aparece. Se você tem esse cara, você já sabe que ele é o coeficiente linear. E por que isso? Já mostrei. Porque se um ponto está no eixo Y, o x é 0. E se o x é 0, o y é o coeficiente linear. E quem vai ser esse 2 aqui, galera? Quem é esse 2? Quem é esse 2? Sim, que é o x, eu sei que é x, né? Qualquer valor que está aqui no... Felipe, qualquer valor que está no eixo x é x, né? Mas quem é o 2? Qual é o nome dele? Estou apontando na tela. 0 da função. Sabe o que é que eu estou querendo dizer? Que se numa prova de vestibular ele dá o gráfico e ele informa onde está passando no eixo Y e aonde está passando no eixo X, você tem 2 informações importantes. Aonde passa o eixo Y é o coeficiente linear, é o termo independente. E aonde está passando no eixo X é o 0 da função. Beleza? 0 da função. Sempre, aonde o gráfico passa no eixo X é o 0 da função. Por quê? Porque um ponto que está no eixo X, o Y é 0. E se o Y é 0, quem é o X? O 0 da função. Beleza? Vou criar outra questão agora, baseado no que a gente aprendeu. Vamos lá. Vou apagar, tá? Determine a lei de formação da função
em cada gráfico. Eu vou aqui colocar um gráfico que vai ser baseado no que a gente acabou de ver. Essa aula é importantíssima, viu? Essa aula de hoje vai lhe ajudar a resolver uma bateria de exercícios que eu vou mandar para vocês de UPE, ENEM e outros vestibulares. Beleza? Inclusive, tem uma questão da UPE do ano passado. Seriado 1 do ano passado. Olha o que ele está pedindo aqui nessa questão, viu? Determine a lei de formação da função em cada gráfico. Ei, ele está te dando o gráfico e está pedindo a lei da função. Ele quer que você escreva a lei da função, né? Y igual alguma coisa com X. Beleza? É ao contrário agora. Você estava acostumado a eu te dar uma função e você determinar o quê? O gráfico, não era? Sim ou não? Eu te dava a função e dizia, construa o gráfico. Agora é o contrário, eu vou te dar o gráfico e você vai me dizer qual é a função. Ei, nível, primeiro ano do ensino médio, tá, galera? Vamos lá. É difícil? É não. É nível primeiro ano do ensino médio, mas você vai usar ferramentas do sétimo ano. Sétimo ano. E o que você aprendeu comigo aqui no nono ano, tá? Então, é coisa simples aqui, coisa simples. Vamos lá. Primeira informação que eu vou passar aqui, vamos entender esse gráfico, vamos estudar esse gráfico, vamos olhar para ele e ver quais são as informações que ele passa. Primeiro, ele já deixa claro para mim, na questão, ele não diz qual é o tipo de função. Calma, Felipe, está adiantado demais. Calma, espera. Até chegar aí, tem algumas coisas para a gente ver. Ele não diz qual é o tipo de função. Então, eu tenho que olhar para o gráfico e identificar que função é essa. Vai ser fácil para você, você é nono ano. Né? Você que é meu aluno nono ano, vai ser fácil para você, porque até agora a gente só estudou um tipo de função. Certo? Mas quando você estiver mais na frente, você vai estudar outras funções, já. Né? Vai estudar a função polinomial segundo grau. Aqui no nono ano, vocês vão estudar também a função exponencial. A gente vai puxar isso do primeiro ano. Então, você vai ver essas funções e vai ver que o modelo gráfico delas é diferente. Mas o modelo gráfico de uma função que é uma reta inclinada, é uma função polinomial do primeiro grau, uma função afim. Aí você já sabe que o modelo dessa função é esse daqui, ó. Y igual a AX mais B. Sim ou não? Então, a primeira coisa que você precisa saber qual é o modelo matemático de uma função que tem o gráfico nesse formato. Então, repetindo, se o gráfico é uma reta inclinada, pode ser decrescente ou crescente, né? Aqui é decrescente, eu estou descendo. Pode ser crescente também. Se for, é uma função polinomial primeiro grau. Se for uma reta constante, aí seria uma função constante. Beleza? Aí seria até mais fácil, né? Era só achar ali o valor onde está passando ali no eixo Y, que já seria constante. Mas aqui eu tenho uma função polinomial primeiro grau que ela tem esse modelo matemático. Para determinar a lei, eu preciso achar dois valores aí, que é o A e o B. Teve uma aluna que ela disse, professor, tem que achar o X e o Y, não? X e Y são variáveis. Não são incógnitas, são variáveis, ficam variando. Então, numa lei da função, X e Y vão ficar lá, são variáveis. Agora, o A e o B são coeficientes. O A, eu preciso saber para determinar, e o B também, eu preciso saber. Porque aí, sabendo quem é A e quem é B, eu tenho a lei da função. Concorda comigo, sim ou não? Para ter a lei dessa função, precisa saber quem é A e quem é B. Show, tá todo mundo entendendo. Eu gosto assim. Vai lá. É agora. Pergunta. Qual é a segunda informação que eu tenho? Eu sei que vocês estão doidos para dizer quem é B. Calma aí. Mas a segunda informação que eu tenho é que o coeficiente angular desse cara é negativo. Por que ele é negativo? Porque a função é decrescente. Não é? Então, eu já sei que o coeficiente angular é negativo. Qual a importância que isso tem? B. O fato de eu saber que A é negativo vai me ajudar alguma coisa? Vai me ajudar se a questão tiver alternativas. Você está entendendo o que eu estou falando? Ó, o gráfico está descendo. Se ele está descendo, é uma função decrescente. Logo, o coeficiente angular aqui é negativo. Se essa questão tiver alternativas
As alternativas que tiver coeficiente angular positivo, eu elimino. Beleza? Então, isso te ajuda no vestibular. É possível resolver algumas questões de vestibular sem fazer cálculo nenhum, só observando isso. Então, o aluno que ele tem um conhecimento, ele sabe analisar o gráfico de uma função. Minha gente, olha para cá. Eu estou treinando vocês. Cara, você nem tem palavras para dizer. A preparação que eu estou dando a vocês aqui no 9º ano é sensacional. Você vai ver. Você vai ver quando você pegar uma questão do vestibular e você vai dizer, não precisa nem fazer cálculo nessa daqui, professor. Porque você sabe analisar uma função do primeiro grau. Então, veja. Já vi que ela é decrescente. Já sei que o A tem que ser negativo. Né? O coeficiente angular tem que ser negativo. Agora sim, agora eu vou deixar vocês livres. Qual é a outra informação que eu tenho aqui? Agora, Felipe, pode falar, Felipe. O coeficiente linear, B, vale 2. Por quê? Nesse gráfico aqui, a função está me informando onde ela está passando aqui, ó, no eixo Y. Aonde ela está passando no eixo Y é exatamente o valor de B, 2, coeficiente linear. Coeficiente linear. Sim ou não? A gente acabou de ver isso. Aonde o gráfico passa no eixo Y é o valor do coeficiente linear. Então, você não está totalmente inocente. Na verdade, você já tem o valor de B. Pega ele. Eu já sei que B vale quanto? Vale 2. Então, minha lei de formação da função já fica assim, ó. Y igual a x mais 2. Ah, professor, mas eu ainda preciso saber quem é A. Sim, concordo com você, mas preste atenção. Se essa questão fosse de alternativas, talvez seria possível você já marcar a alternativa correta. Só o fato de saber que A tem que ser negativo, porque é decrescente, e que o B é mais 2. Pelas alternativas, você já poderia eliminar e marcar a alternativa. Beleza? Calma. Cuidado com esse. A gente também tem um X. Sim, eu tenho 2x, na verdade, aqui. Eu tenho aqui, que aqui, esse. Que ponto é esse aqui? Que ponto é esse? Que ponto é esse aqui? Vou marcar aqui de azul, destacar. Eu tenho esse ponto e esse ponto. Esse ponto aqui em cima, deixa eu puxar ele para cá, certo? Esse ponto aqui em cima é o ponto o quê? 0, 2, certo? Agora, esse ponto aqui embaixo, esse aqui, ó, está passando no eixo X. Se o ponto está no eixo X, quem é que é 0? O Y. E X é quem? 3. Beleza. Eu sei que esse 3 é o zero da função. A gente já acabou de falar, né? É o zero da função. Onde passa no eixo X é o zero da função. Então, vê, é o valor de X que faz Y zero. O fato dele ser o zero da função em si, só o 3, não vai me ajudar em nada. O que vai me ajudar, na verdade, é o ponto. É o ponto. Veja só. Concorda comigo que X e Y são variáveis, é ou não é? X e Y são variáveis. Mas vê, se eu tivesse um valor de X para substituir aqui e um valor de Y para substituir aqui, eu conseguiria achar o A? Sim ou não? Sim ou não? Me ajuda aí. Se eu colocasse um valor de X aqui e um valor de Y aqui, eu conseguiria achar o valor de A? Sim. Agora a pergunta. Eu posso colocar qualquer valor para X e Y aqui? Não. Tem que ser um valor de X e Y, uma coordenada, que pertence à função, que pertence ao gráfico da função. Então, vamos lá. Eu tenho esse 0, 2, que é esse ponto aqui, e esse ponto 3, 0. O 0, 2 você não pode usar, certo? Por 2 motivos. Se você colocar 0, 2, o X vai ser 0. Aí vai zerar o A. Então, não vai ter como você achar o A.
certo? E até porque esse ponto 0,2, na verdade, ele já me ajudou a achar o 2. Então, vou para o outro ponto, Esse ponto aqui, ó, 3, 0. Esse ponto 3 zeros que pertence à função 3, 0. Como esse ponto pertence à função, eu posso usar ele para substituir na função. Concorda comigo ou não? Se ele é um ponto, uma coordenada que pertence à função, eu posso substituir na função. Agora eu vou substituir por quê? Eu tenho um objetivo. Se eu substituir o x e o y aqui, ó, eu vou conseguir achar o a. Beleza? Então, eu vou substituir aí para poder achar o A, que eu quero saber quem é o A. Ok? O objetivo de eu estar substituindo um valor para x e y pertencente ao gráfico é para poder achar o valor de A. Vê agora. Y é o segundo elemento. Então, ele vai valer quanto? 0. O A, eu quero descobrir. Quem é o x? 3. Aí, ó, mais 2. Olha aí. Dá para achar o valor de A aí agora ou não? Vai ficar 0, 3A, mais 2. Menos 3A, igual a 2. Vou multiplicar a equação aqui por menos 1. Aí eu vou ter 3A igual a menos 2. Traz para cá o valor de A. Menos 2 sobre 3. Tá vendo que o A é negativo? Tá vendo? Tá vendo que o A é negativo? Professor, se o meu A desse positivo, é porque você errou alguma coisa. Porque a função é decrescente. Ele tem que ser negativo. Beleza? Tem que ser negativo. Ei, já tem o A e já tem o B. Como é que fica a função? Resposta. Simbora. Olha o piloto preto. Aqui. Logo, aqui, ó, resposta. Resposta. Logo, a lei de formação dessa função, tá? Do gráfico aqui, dessa função, da função, é, olha aí, y, se quiser pode colocar f de x, tá? Mas eu vou usar y mesmo, aqui tá y, deixa y. Y igual a x mais b. Ó, y igual a x mais b. Mas quem é a? Menos 2 terços. Então, menos 2 terços x mais o b. Quem é o b? 2. Aqui, ó, está passando aqui, mais 2. Essa é a lei de formação dessa função. Questão da UPE que caiu no seriado 1 do ano passado, era só para fazer isso. Na verdade, a questão do seriado da UPE foi até mais fácil, porque com algumas informações iniciais que eu já passei para vocês, dava para eliminar as alternativas. Vê, precisava nem de cálculo, dava para eliminar as alternativas. Eu vou compartilhar a questão da UPE com vocês, tá? Vou colocar no formulário. Beleza? Posso apagar para colocar outra situação? Vamos lá, vou apagar aqui para colocar outra situação. A letra B. É a mesma coisa, tá? A letra B, só vou colocar aqui mais em cima para ter mais espaço. Mas a letra B é para determinar a lei de formação também. Observa o seguinte nessa daí, certo? Observa o seguinte. Ele não está informando aonde o gráfico está passando no eixo Y. E nem onde está passando no eixo X. Aí você diz, então não dá para fazer. Dá sim, preste atenção. De quantos pontos você precisa para determinar o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau? De quantos pontos? De 2, né? Com 2 pontos você consegue determinar a função, o gráfico. O processo ao contrário também é a mesma coisa. Se ele te dá um gráfico e você precisa determinar a função, você também só precisa de 2 pontos desse gráfico.
Ele deu esses 2 pontos? Deu. Tá ali. Aí, o que você vai fazer é o seguinte. É isso aqui para facilitar. Colocar as coordenadas do ponto. Certo? Colocar o par ordenado. Só para facilitar. Então, vem aqui, ó. Para facilitar para você, marca o ponto aqui. E aí, as coordenadas desse ponto aqui é o quê? -3 e -2. Certa vez um aluno mandou me chamar para perguntar se aqui, esse tracinho aqui era o menos ou era o traço. Ou seja, ele estava em dúvida se esse 2 era positivo ou negativo. Se está abaixo da origem, tem que ser negativo, né? Então, se alguém tem alguma dúvida em relação a isso, aqui é -2, tá, gente? Então, veja. Tá aqui, ó. Um par ordenado. E o outro par ordenado aqui é esse aqui, ó. 2 e 3. Certo? São os 2 pares ordenados aí fornecidos na questão. Certo? E aí, com 2 pontos, 2 pares ordenados, professor, conseguiu determinar a função? Sim. Primeiro, por quê? Você já sabe que por o gráfico ser uma reta inclinada, né, uma reta inclinada em relação ao eixo x, eu tenho aí uma função polinomial do primeiro grau. E o modelo dessa função é qual? Y igual a x mais b. Esse é o modelo geral, o modelo matemático geral da função polinomial primeiro grau. Y igual a x mais b. Mas para determinar a lei de formação dessa função, eu preciso descobrir quem é A e quem é B. Então, preciso descobrir quem é A e quem é B. Nessa questão, não dá para saber quem é B olhando o gráfico. Porque o B estaria aqui. Concorda comigo? O B estaria aqui, ó. Isso aqui é o B. Certo? Concorda comigo? Esse aqui é o B, é onde ele está passando no eixo Y. Tá todo mundo entendendo? O B seria esse valor aqui. B. Mas aí o que acontece? A questão não me deu o valor dali. Então eu não sei quem é B. Tem como descobrir? Tem sim. Olha agora. Vê como é que você vai fazer. Daqui desse modelo, eu vou criar 2 equações. Acompanha comigo, tá? 2 equações usando esses pontos aqui, ó. -3 e -2, que são pontos que pertencem ao gráfico dessa função. Então, se são pontos que pertencem ao gráfico dessa função, eles podem substituir o valor de x e y, ok? E o outro, ó, 2 e 3. Certo? Só para te ajudar, o x aqui é o primeiro elemento e o y é o segundo. Aqui, ó, primeiro elemento e y o segundo. A ordenado x, y. Você vai pegar agora esses valores e vai substituir no lugar de x e y. Vê como vai ficar. No lugar de y, eu coloco -2. Então, fica -2 igual a vezes o x, que é quem? -3. Abre parênteses por causa do sinal, está multiplicando. Mais b. Ok? Vamos dar uma melhorada aqui? Vai ficar, então, -2 igual a -3a mais b. Eu vou trocar aqui o primeiro membro dessa equação com o segundo membro, tá? Vou inverter, vou trocar. Não precisa mudar sinal, não. Só vou pegar o segundo membro, trazer para o primeiro, e o primeiro membro trocar com o segundo. Ok? Vamos lá. Vai ficar, então, -3a mais b igual a -2. Eu cheguei aqui numa equação com 2 incógnitas, que é o a e o b. Guarda ela. Vamos lá na outra, vamos substituir. No lugar de y, eu vou colocar 3. No lugar de x, ó, a vezes x, vou colocar 2. Mais b. Vai ficar, então, 3 igual a 2a mais b. Vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou inverter, ó, o segundo membro e o primeiro. Vou trocar de posição. Certo? Vai ficar, então, 2a mais b igual a 3. E aqui eu tenho outra equação com 2 incógnitas, que é o a e o b. Então, como aqui, ó,
tem A e B, lá também tem A e B, eu tenho aqui duas equações e duas incógnitas. Posso formar um sistema de equações com duas incógnitas, sim ou não? Então, aqui, ó, vou trazer para cá e para cá. Pega essa galera. 3A mais B igual a menos 2. E aqui, 2A mais B igual a 3. Todo mundo até aqui está entendendo o raciocínio? Entendeu porque eu usei os pontos para substituir? Porque são pontos menos 3 e menos 2. E 2 e 3 são pontos que pertencem ao gráfico dessa função. Então, esses pontos podem substituir o valor de x e y nessa função. Substituindo, eu estou substituindo com um propósito. Qual é o propósito? Encontrar o valor de A e B. Cair no sistema de equação e agora eu vou determinar aqui o valor de A e B. Eita, tá acabando a aula, né? Rapidão aqui, gente, deixa eu terminar. Terminar, tá? Ó, aí, pessoal, você está vendo que aqui está mais B e aqui também está mais B, certo? Vou escolher um deles. Sempre vai ser isso. Um vai ser mais B e o outro também vai ser mais B. Porque é valor fixo. Aí o melhor método aqui é você pegar um desses, multiplicar por menos 1, certo? Multiplicar um desses por menos 1, aí vai ficar, ó, o sinal contrário. Você vai ter, então, 3A menos B igual a 2. E aqui, 2A mais B igual a 3. Pronto. Ficou com sinais contrários aqui agora. Aí agora, método da adição, cancela aqui. Você, então, tem aqui, ó, 5A igual a 5. Qual é o valor de A? A é 1. Perfeito? Como é que eu faço para achar B? Substitui o A igual a 1 em qualquer uma dessas equações. Vou usar de lá, tá? Aqui eu botei 1, né? Equação 2. Certo? Equação 2. Vou substituir na equação 2. A igual a 1 na equação 2. Pronto. Substituindo A igual a 1 na equação 2. Vai ficar como? 2 vezes A, que é 1, mais B igual a 3. Ó, ficou 2 mais B igual a 3. Subtrai 2, fica quanto? B igual a 1 também. Ó, o B é 1. Beleza? Como é que ficou, então, a lei da função? Lei de formação da função é, fechando a aula. Agora, y igual a, quem é A? É 1. 1 no lugar de A vai ficar 1 vezes x. Fica x. Só x, não precisa colocar 1. Mais o B. Quem é o B? 1. Então fica mais 1. Olha a função aí. Olha a função aí. Legal ou não? Legal ou não? Porque essa aqui que não é uma resolução, não, né? É a lei de formação da função. Você percebe, então, ó, que o B é 1. Vê que legal. O B é 1, ó, e faz sentido. Faz sentido ou não o B ser 1 aqui? Faz. Aqui é 3, né? Eu sei que era abaixo de 3 aqui, ó. Já descobri que o B é 1. E se eu quiser achar quem é que é aqui, professor? Onde está passando o eixo X? É só igualar a 0. Se igualar a 0, ó, x mais 1 igual a 0, x é igual a menos 1. Então, aqui, ó, é menos 1. Aonde está passando aqui no eixo X é menos 1. Beleza? Show! Aula show. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Bye, bye.